Olá, pessoal. Meu nome é Helder Gomes Barbosa, sou editor e diretor de cinema e televisão, e eu vou contar aqui para vocês o processo de edição de três documentários. Eu escolhi esses três documentários porque, para mim, eles são em momentos diferentes, tanto da minha carreira quanto também dos recursos tecnológicos para a edição desses filmes. Eu começo falando sobre o documentário Advogados contra a Ditadura. Esse documentário ele foi editado no ano de 2014. Ele é dirigido pelo Silvio Tendler, um diretor de documentários que já produziu filmes muito conhecidos, como Django, JK, e seguindo essa linha dele de trabalhar com memórias da ditadura e também com política, ele dirigiu esse filme Advogados contra a Ditadura, que era sobre a atuação dos advogados na proteção dos direitos dos presos políticos durante a ditadura militar que vigorou de 1964 até 1985. O processo de edição desse filme foi muito interessante, porque a gente teve acesso a um material muito extenso, com muitas entrevistas de advogados, de presos políticos e de outras personalidades que estiveram envolvidas nos fatos narrados pelo filme. A gente tinha cerca de 60 entrevistados, e através dessas entrevistas a gente compôs também, conjuntamente com materiais de arquivo, uma narrativa sobre a atuação desses advogados. Foi muito interessante a forma como a gente utilizou os materiais de arquivo, porque eles funcionavam também como uma prova daquilo que os personagens estavam falando. Por exemplo, quando tinha alguém falando sobre um processo que não foi julgado no Superior Tribunal Militar, a gente mostrava uma cópia desse processo e por que ele não foi julgado. Enfim, assim, como esse material de arquivo também servindo como prova dos crimes praticados contra esses prisioneiros políticos. Esse filme ele foi filmado em 2013 e ele ainda fazia parte de um começo de processo em que os cartões eram os mais utilizados na hora de armazenar as imagens, né? Eu que trabalho com edição há mais de 12 anos, comecei com as fitas mini DV, que a gente pegava essas fitas, tinha que capturar essas fitas para depois, quando elas já tivessem digitalizadas, trazer para o programa de edição. E em 2013, a gente já estava num processo em que os cartões já tinham substituído essas mini DVs. Então, esse filme ele foi gravado com uma câmera que tinha esses cartões, a gente descarregava eles e depois convertia para o Final Cut. Esse é um outro processo que hoje eu já não faço mais tanto esse processo de conversão, mas que para o Final Cut 7 na época era essencial ter esse material em ProRes, né? Então, o material que a gente filmava não vinha em ProRes, a gente fazia a conversão e depois editava na ilha esse material já convertido. Era um processo bem trabalhoso de pegar essas várias entrevistas que a gente tinha e organizar, junto com o assistente de edição que trabalhava com a gente, organizar esse material, organizar as decoupagens, enfim, um processo bem complexo pelo tanto de material que a gente tinha. O segundo filme que eu vou falar nesse vídeo da preservação da memória técnica é um filme que eu dirigi e que outra pessoa montou. No caso, foi o Leonardo Miranda, um companheiro de trabalho. Ele foi o montador do filme e eu fiz o roteiro e a direção. Esse filme eu considero já do ponto de vista tecnológico como algo já consolidado, né? Essas câmeras DSLR. A gente já tinha popularizado em 2012, 2013, 2014, câmeras como a 5D, a 6D, e a gente nesse filme, a gente não queria utilizar essas câmeras DSLR, porque acreditávamos que a estética dessas DSLR já estava muito difundida, um pouco cansativa nos filmes que a gente via, né? Então a solução encontrou foi usar uma câmera Blackmagic, em que a gente filmou em 4K, e depois, pela
pela disponibilidade tecnológica da época, né, que não se via muito 4K, a gente converteu os arquivos depois para Full HD. Esse processo de edição foi feito conjuntamente com o Léo, né, como eu disse, mas eu também sempre estive por dentro dos processos de decupagem e também vendo todos os cortes junto com o Léo. E o que eu acho que ele conversa com o filme do Silvio Tendler é que o filme ele era muito baseado também em entrevistas, como Advogados contra a Ditadura. A gente fez entrevista com 4 jovens de periferia do Rio de Janeiro e essas entrevistas comandavam a narrativa do filme. E, juntamente com isso, algumas imagens de arquivo também produzidas pelos próprios personagens. Isso faz eu chegar no terceiro trabalho que eu queria mencionar nesse vídeo. É um filme curta-metragem que eu dirigi, roteirizei e também editei, chamado Num Piscar de Olhos. Esse filme eu fiz quando eu estava fazendo um mestrado em cinema documentário na Argentina, e foi um processo de filmagem diferente dos outros dois, porque aí eu voltei para as câmeras DSLR que eu não queria usar no plano aberto, porque eu tinha uma câmera dessa disponível para eu filmar na minha casa, porque o filme se passa na minha casa. Então, foi muito mais fácil de fazer essas filmagens. Eu, quando precisava, ligava a câmera e começava a pegar alguns elementos da casa que eu morava em Buenos Aires. E logo depois já descarregava esse cartão na ilha de edição e continuava a montagem do filme. Ao contrário do Advogados da Ditadura, que foi editado no Final Cut 7, esse filme foi editado no Adobe Premiere. E ele foi um processo de montagem muito longo, assim, foi um processo que eu chamo até de montagem continuada, porque enquanto eu descartava algumas coisas na montagem, eu adicionava outros com a câmera, as novas coisas que eu filmava na minha casa. Então foi um processo que passou aí de 2 anos de edição e foi muito legal de desenvolver uma nova linguagem nesse filme, diferente do Advogados na Ditadura e do Plano Aberto, que, como eu disse, eram baseados mais em entrevistas. Nesse Num Piscar de Olhos, eu comecei a utilizar mais imagens de arquivo. Relatos subjetivos, eu contava um pouco da minha história, eu usava imagens amadoras que meu pai tinha filmado de mim e minha família no passado. Então, foi um processo criativo bem diferente dos outros dois e tecnologicamente também falando, um processo mais caseiro, em que eu não utilizei recursos, né, para fazer o filme. Foi um filme muito independente, baseado em algumas situações que eu vivia na época. Tudo na oficina está exatamente como José deixou antes de morrer. Eu e Agustin sentimos em cada canto desse cômodo o amor que José tinha pela vida. Amores escondidos em armários, quadros, gavetas e velhos equipamentos sem uso. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Nessa uma década que eu estou nesse processo de direção e edição de filmes, eu já passei por diversos formatos tecnológicos, diversas formas de construir uma narrativa e pretendo continuar nos próximos anos desenvolvendo novas narrativas a partir de novos aparatos tecnológicos. Espero que daqui a 10 anos tenham outros vídeos como esse, porque é primordial manter a memória, né, dos técnicos de audiovisual do Rio de Janeiro e do Brasil. E viva o cinema brasileiro, viva a cultura brasileira.